Queridos irmãos, amigos, que a paz de Deus esteja dentro do coração, a todos da família. Quem ama a palavra da verdade em sinceridade, né? Eu venho aqui através de algo que tem acontecido para mim foi um grande ensinamento e um sentimento no meu coração de transmitir, assim, né? Serve como um ensinamento, algo que edifica, se queremos melhorar no nosso dia a dia. Assim, começou assim, né? Deus preparou uma condição para mim fazer a carteira de motorista. Deus foi comigo em tudo e tá comigo até aqui. Só que eu reprovei 2 vezes no teste final, né? Que era de carro no Detran. E hoje, neste dia, eu reprovei pela 3ª vez, né? Mas ontem, hoje, eu tava numa fé. Eu tinha certeza que eu ia passar. Até na hora de entrar dentro do carro. E até mesmo antes eu falei com todos que estavam ao meu redor ali, né? Falando de ter certeza, assim, né? Paciência, ser calmo. Falei uma palavra ali para ajudar todos que estavam ali. Aí 2 reprovou. Uma passou, né? Outra reprovou. Daí o outro rapaz reprovou. Aí o terceiro ele aprovou, né? Na baliza, no começo. E eu peguei, fui e eu reprovei ele na baliza. Sendo que antes, um pouquinho, eu tinha feito 2 aulas na rua e fui muito bem na baliza. Tá bom, eu dei uns glória a Deus, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Fiquei contente. Aí eu vindo aqui pra casa, né? Só que o menino que foi aprovado por último, ele pegou e falou assim pra mim. Nossa, depois eu esperei ele vir do carro, ele passou na pista, foi aprovado. E falou pra mim assim, nossa, aquela palavra que você falou ajudou muito eu. Glória a Deus, né? Desejei o bem pra ele, pra outro que passou. E vim meditando e falando com Deus assim, pensando comigo. Bom, eu tô nesse sentimento aqui porque eu reprovei, né? E pensando em algumas coisas. E eu pensando assim, bom, se eu tivesse sido aprovado, eu ia estar pensando outra coisa, às vezes no progresso, como que eu ia fazer daqui pra frente. Mas como eu reprovei, eu tô aqui, às vezes assim, não é o tempo ainda de progredir mais pra frente. Então Deus já brecou ali. Aí eu vim com Deus assim, meditando, né? E daí eu orei aqui só agradecendo, dando uns glórias, né? Gratidão, só porque Deus fez eu entender uma coisa. A gente pede para Deus nos limpar, né? Nós quer ficar melhor, estruturado, sentimentalmente, emocionalmente. Então Deus fez eu entender o seguinte, que eu aprendo mais desse jeito do que se às vezes eu tivesse passado. Então no meio disso tudo eu aprendi muito, muito, e vale mais para mim o aprendizado, às vezes do que essa vitória que era para mim ter ali se no caso eu tivesse passado. Porque Deus fez entender um ponto de uma palavra que diz assim, que a palavra, muitas das vezes a sabedoria, ela serve mais para os outros do que para quem possui. Então, aquelas palavras de ânimo, de ensinamento que eu tinha, que eu sabia que era daquele jeito, serviu muito pro rapaz e ele passou. Mas eu, na paz que eu tava, certeza, eu reprovei. Adianta ter tal fé? Não adianta. Deus fez eu entender que assim, não é a gente ter aquela certeza que vai fazer e acontece também. Por permissão de Deus eu fui reprovado e ganhei muito ensinamento nisso. E eu vi assim, eu conversando com o Senhor no meu pensamento, né? Aí eu sou muito grato porque através disso eu aprendo muito mais. Eu tenho aprendido muito e tô contente porque algo que eu falei lá serviu pro rapaz ser aprovado. Então, muitas das vezes as coisas não é no nosso tempo. Eu ter a certeza de algo que vai acontecer e pode ser que não dá certo. Quem busca uma melhora e pede para Deus dons espiritual, entenda numa coisa. Quem busca melhorar, busca amar o próximo, busca ter uma paciência, praticar o bem, sempre vai ter obstáculo e dificuldade para nos adornar. Ou seja, limpar, transformação. Vem através das dificuldades e às vezes da dor. Nesse ponto ali, a primeira vez eu fui reprovado na rua. A segunda foi na baliza, também. E eu bati, né? E eu peguei um grande ensinamento. Por quê?
se eu tenho que ter mais atenção. Como que eu vou encostar um carro em algum lugar e bater no que está atrás? Eu peguei um ensinamento muito grande também da outra vez. E agora, mais ensinamento ainda. Então eu tô passando assim, né, o desejo de eu falar algo nesse sentido é que tudo contribui juntamente para o bem dos que amam o Senhor, do que ama a verdade, do que procura andar em caminho reto. Não adianta reclamar. Então, se eu sair de lá murmurando e falando coisas que não devia, eu ia ficar mal. Não, eu compreendi. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Eu sou muito grato, porque Deus já preparou a condição de... Fez uma obra nessa parte para me tirar, porque condição minha eu não ia ter. Então, eu tô feliz. Eu compreendi, dei uns glória a Deus, graças a Deus, né? E também, sempre quando vem algumas coisas querer me atribular e perturbar, eu dou glória, louvo a Deus. Então, eu aconselho para todos também. Não deixa nada que acontece ao redor da gente de querer entristecer e colocar para baixo. Não. E também, nós como ser humano, todos nós somos imperfeitos. Nós temos a nossa fraqueza. Eu tenho a minha fraqueza. O pai tem a fraqueza dele, a mãe, os irmãos, os companheiros de serviço, os amigos. Todos nós somos imperfeitos. Só que tem o lado espiritual da gente. E se estiver firme espiritualmente, né, a gente vai saber lidar com algumas situações. Que se a gente tiver só pela carnalidade nossa, é impossível lidar com algumas situações. Então, um conselho assim que sejamos mais espiritual, independente de religião, de denominação de placa de igreja. O Deus vivo é o mesmo. Ele amou o mundo de tal forma, amou todos. Enviou Jesus Cristo que morreu por todos nós. Não foi só para aquele que acha que é o crentinho, que é o melhor que está salvo, não. Ele vem para salvar o que está perdido. Ele ama o pecador. E o Senhor, ele pega o homem, ele limpa, ele transforma. E coloca coisas celestiais pela palavra dele. Ele transforma o homem. Porque eu sinto a transformação de Deus na minha vida. Porque eu, no outro tempo, eu estava perdido. E vivi uma vida tão ruim. Sentimentalmente tão horrível. Sem esperança. Sem vontade de viver. Mas depois que Deus chegou, fez eu entender a sua palavra e a vontade. Então a minha vida ela tem sentido. Eu vivo com esperança. Eu moro sozinho na minha residência que Deus preparou a casa. Que Deus permitiu de eu estar morando. Mas com o Senhor, com a palavra. As horas difíceis, sempre eu estou orando. Nós devemos estar em constante oração. Então tudo eu entrego na mão de Deus. Então nós vivemos bem. Para ter uma relação boa entre amigos, entre família, onde quer que seja, primeiramente nós temos que estar bem com o Senhor nosso Deus. Somos feitos imagem e semelhança de Deus, mas por causa de tanta iniquidade, todos uma corrupção total. Mas temos que se achegar a Deus, buscar as coisas espirituais, encher nosso coração do que é espiritual, do que é de Deus, para que nós possamos trilhar caminhos retos, andar na luz. Então, muitas das vezes, alguém erra, alguém fala algo que não deve, é porque falta um conhecimento, um entendimento. E nós não devemos ficar julgando o outro por causa de algo que está fazendo errado. A medida da fé não é de ninguém é igual. Uns têm mais fé, então algumas coisas não pratica, na consciência dele pesa, outros praticam e não pesa na consciência. Então, cada um, nós devemos cuidar da nossa vida. Mas é isso. O sentimento do meu coração, que possa ajudar aquele que ama a verdade. E eu sou ajudado sempre pelos conselhos que eu recebo e muito as coisas que edificam, que eu tenho prazer. Que nós possamos ter prazer nas coisas que edificam. Aquilo que não traz edificação, procura nem ver, procura nem ouvir, aparta. Então, procura ver as coisas que edificam, que traz uma edificação,
Porque tem coisa que só traz tristeza que nós não deve estar vendo, não. Senão junta muitas coisas desagradáveis dentro de nós. Mas eu desejo o melhor para cada um, que Deus possa dar do teu conhecimento para nós todos, né? Dar-nos sabedoria e entendimento, iluminar o nosso caminho. Que a paz de Deus esteja dentro de cada coração. Deus os guarde.